Esse vídeo foi feito pelo projeto As Pedras Também Andam, exposições didáticas de rochas e minerais. Olá, me chamo Pedro e o vídeo de hoje será sobre um tema que causa dúvidas em muitas pessoas. Qual a diferença entre pedra, rocha e mineral? Bem, primeiro vamos falar sobre as rochas. Todo mundo sabe o que é ou ao menos já viu uma rocha. Elas estão em todos os lugares, nas montanhas, nos vulcões e até na sua casa. Quase todo mundo possui alguma relação com as rochas. Mas, afinal, o que é e do que é formada uma rocha? Essa é fácil. Em termos técnicos, rocha é um agregado sólido de minerais, formado naturalmente de extensão considerável. Ou seja, rocha é qualquer coisa que seja formada por um ou mais minerais dentro da própria natureza. Como exemplo de rochas, podemos citar o basalto, usado como pedra brita em construções, obsidiana, usada em decorações e em bisturis, e o arenito, usado como tijolos para construções. E também quase todos já devem ter ouvido falar que existem 3 tipos de rochas, mas isso é assunto para outro vídeo. Bem, a gente viu que as rochas são formadas por minerais, mas afinal, o que são minerais? Esse é um conceito um pouquinho mais complicado. Um mineral é um sólido de ocorrência natural com um arranjo atômico altamente ordenado e de composição química homogênea e definida, mas não necessariamente fixa. Os minerais são frequentemente formados por processos inorgânicos. Ou seja, para que algo seja considerado um mineral, ele precisa ter 4 características. Ele deve ser sólido à temperatura ambiente e deve ser formado por meio de processos naturais. Além disso, um mineral também deve ser homogêneo e cristalino. Com homogêneo, queremos dizer que todo mineral sempre terá a mesma fórmula química, ou seja, os minerais são formados por uma única substância química. Como exemplo, nós temos o quartzo. O quartzo é um mineral, pois ele é sólido, ocorre naturalmente e é formado por apenas um elemento, o dióxido de silício. Além disso, os minerais são formados por átomos extremamente organizados, causando o que é chamado de estrutura ou estado cristalino. Por isso, os minerais geralmente terão uma aparência mais organizada e sempre terão formatos semelhantes, ao contrário das rochas. As rochas possuem o estado amorfo, ou seja, seus átomos são totalmente desorganizados, o que se reflete na sua aparência. As rochas geralmente possuem formatos muito aleatórios. Os minerais também são muito importantes para a humanidade. Vale citar o feldspato, usado na fabricação de cerâmicas, o quartzo, usado para a fabricação de vidros e relógios, e a fluorita, usado na fabricação de pasta de dente. Agora que já sabemos o que são os minerais, você se lembra que nós falamos que as rochas são formadas pela mistura de um ou mais minerais? Então, o granito, por exemplo, é formado por 3 minerais, o quartzo, a mica e o feldspato. Mas isso não é a regra. Nós também temos o mármore. O mármore é uma rocha interessante, pois ela é formada por apenas um mineral, a calcita. Acontece que o mármore é formado nas profundezas da Terra, onde a pressão e a temperatura são altíssimas. Essa temperatura e pressão são capazes de alterar a estrutura química da calcita, fazendo com que ela passe do estado cristalino para o estado amorfo. Ainda não entendeu como diferenciar rochas de minerais? Então aqui vai uma dica, olhe para os nomes. O nome das rochas geralmente termina em ito, granito, andesito, arenito. Por outro lado, os minerais geralmente terminam em ita, como a fluorita, a calcita e a pirita. Além disso, rochas sempre terão nomes masculinos, enquanto os minerais geralmente possuem nomes femininos. Claro que existem inúmeras exceções, mas na maioria dos casos, você vai poder diferenciar uma rocha de um mineral usando essa regra. Agora nós já sabemos a diferença entre rocha e mineral, mas e as pedras? Na verdade, dentro da geologia, que é a ciência que estuda as rochas e os minerais do planeta Terra, o termo pedra nunca é utilizado. Ou seja, os cientistas nunca vão chamar algo de pedra, apenas de rocha ou mineral. O termo pedra é um termo popular que serve para descrever uma rocha muito pequena, como pedra brita, ou um mineral extremamente valioso, como as pedras preciosas, diamantes, rubis ou esmeraldas. Agora você já entendeu, isso aqui não é uma pedra, mas sim uma rocha.
Isso é tudo por hoje. Gostou do vídeo? Então deixe um like e se inscreva no canal. Também não se esqueçam da barra de comentários. Alguma opinião, pergunta ou sugestão? Deixe um comentário que nós respondemos. Obrigado por assistir e até a próxima.